Boa noite, tudo bem com todo mundo? Que bom que estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, para adorar a Deus e vamos juntos celebrar a Deus. Se você está com o coração contrito, se você está inclinado, devotado a adorar a Deus, aí onde você está, então Deus vai ouvir o seu louvor, as suas orações, o seu clamor. Então, não faz diferença nesse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos adorar a Deus sempre e agora mais do que nunca. Então, vamos adorar a Deus. Compartilhe o link. Compartilhou? Pronto. Então, vamos... Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo como o ar que você respira, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há
de ti, Senhor. Amém. Digno és de glória. Não há ninguém além de ti, além de Deus, e não há outro igual a Deus. Deus é o Criador, e é o mantenedor, e é o consolador e redentor de nossas vidas. Então, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, e nós precisamos louvar e adorar ao Senhor, caminhar na presença de Deus. E estamos fazendo isso agora, nos alimentando da fé em Cristo, para, com esse alimento, com esse reforço, que é a fé de Deus, que são os princípios de Deus, que é o louvor e a devoção e a oração a Deus, com todo esse reforço a gente vai enfrentar essa batalha, essa luta que é essa pandemia e tudo mais que vier pela frente, né? Jesus enfrentou muito mais e com Jesus nós podemos enfrentar tudo, inclusive a morte. Vamos enfrentar sim, vamos viver e vencer e vamos morar no céu eternamente com Deus, tá bom? Deus não desiste de você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui para te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, ele continua a te amar, porque Deus, ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz. Você confia? Os que confiam no Senhor de Sião, que não abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não
dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém? Sem Jesus não dá. Então vamos com Ele, crendo nele, confiando nele, vivendo para a glória dele, sempre, eternamente. A turma já chegou aí? Está todo mundo aí? Vamos lá. Quem está aí, Fê? Me fale aí quem está aí. Bom, gente, depois disso nós vamos ler uma palavra aqui e vamos pensar, vamos refletir. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 7, do verso 1 ao 10, tá bom? Do verso 1 ao 10. E diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximarem da festa judaica das cabanas, a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês a esta festa? Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra seja edificante para as nossas vidas. Bom, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que você está fazendo aí sentado na poltrona, na cadeira, na sua sala, participando desta live aqui, deste culto online, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui é cultuar a Deus. O que fazemos quando nos reunimos na igreja é cultuar a Deus. Mas todo ser humano, para cultuar a Deus, precisa ter consciência de três coisas. Porque essas coisas influenciam a nossa forma de adoração, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver Deus. Tá? Quais são as três coisas que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem somos nós, quem é você, quem sou eu, tá? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão. A gente precisa saber quem é Deus, porque não há adoração sem conhecimento de Deus. Ninguém que não conhece a Deus não consegue adorar. Jesus disse à mulher samaritana: Vós adorais o que não conheceis. Então, sem conhecimento, não há adoração. Você precisa conhecer Deus para adorá-lo. Você precisa saber que a verdadeira adoração procede do conhecimento, é consequência do conhecimento de Deus. Então, você precisa saber quem é Deus. Então, você precisa saber quem é você, precisa saber quem é Deus, e precisa saber quem é essa sociedade, esse mundo que nos cerca. Quando falamos o mundo, nós cristãos e a Bíblia não está se referindo ao mundo geográfico, ao espaço físico. Está se referindo ao mundo sistema de coisas que estão no mundo, que administram o mundo de todas as formas que existe de administração, que realizam coisas no mundo, o sistema
que dita as regras e as normas do mundo. Então, nós precisamos saber dessas três coisas. A nossa adoração depende de sabermos quem somos nós, quem é Deus e em que lugar nós estamos, que mundo é esse, que sistema é esse, que governo é esse. Não estou falando exatamente, especificamente de governo político, mas todo tipo de governo de administração do mundo. Então, esse texto que nós lemos é interessante e nos ajudará a pensar sobre isso. Nos ajudará a pensar sobre isso. Nós vamos pensar sobre... Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. Nós vamos, então, olhar para esse texto e avaliar isso aqui, tá? Bom, a história que lemos é a história de Jesus andando pelo mar da Galileia e escolhendo, decidindo ficar por ali. Havia em Jerusalém, na Judéia, uma festa, a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos requeria que todos os judeus fossem a Jerusalém e cultuassem. Então, tinha que ir para lá. E Jesus resolveu não ir. Ele está caminhando na praia e, quando está caminhando por ali, os irmãos dele se aproximam e dizem para ele, por que você não vai para a Judéia? Por que você não vai para lá? Por que você não vai para Jerusalém e realiza essas obras lá, para que os seus discípulos vejam? Quem faz estas coisas não faz em oculto, faz publicamente. E aí Jesus diz, eu não vou. Agora não é o tempo. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Se eu for lá, eu vou dizer que as obras deles são más, são ruins. E eles vão querer me matar. E não chegou a hora. Então, eu vou ficar por aqui. Vocês podem ir. E disse essas coisas e ficou por ali. Porém, Jesus foi depois em oculto, certo? Porque ele precisava se preservar e os irmãos dele também não criam nele, diz o texto. Por que os irmãos de Jesus não criam em Jesus? Certo? É de se admirar que Maria teve a experiência grandiosa que teve com Deus. E provavelmente, como ela foi criada naquela fé que agradou a Deus, Deus achou graça em Maria, provavelmente, como ela foi criada nessa fé, ela criou também seus filhos na mesma fé, no mesmo temor, na mesma crença de que Deus, Rei, Senhor dos senhores e tal. E aí, provavelmente, ela criou os seus filhos da mesma forma. E, tendo criado seus filhos da mesma forma, é de se admirar que os irmãos de Jesus não crescem nele. A gente não sabe. Qualquer coisa que a gente diga a respeito da justificativa ou da explicação por que os irmãos de Jesus não criam nele, qualquer coisa que a gente diga é só especulação, porque a Bíblia não fala mais detalhes. Só diz que os irmãos de Jesus não criam nele, pelo menos nesse momento. Porque a Bíblia vai mostrar depois que Tiago se converte, se torna pastor de uma certa igreja e aí escreve o livro de Tiago, certo? Então, os irmãos de Jesus não criam nele. Por que não criam? Bom, eu não erro quando digo, não cometo erro, nem me arrisco, quando digo que eles não criam pelas mesmas razões que nós também não criamos. Somos humanos, da mesma forma, do mesmo jeito, e não havia nada de especial nos irmãos por serem irmãos de Jesus. Eles teriam que crer e experimentar Jesus, Deus, a fé, da mesma forma que todos os outros. Então, eles teriam que experimentar. Se eles teriam que experimentar, eles teriam que passar pelo mesmo caminho. O caminho de encontrar Jesus, ver as coisas e ser tocado por Deus. Mas a gente pode também concluir que os irmãos de Jesus não criam, porque os irmãos de Jesus não sabiam quem ele era, quem eles, os irmãos, eram, quem Jesus de fato era e quem era o mundo ao qual eles estavam servindo religiosamente. Eles estavam servindo religiosamente. E aí, isso significa para a gente o seguinte, que se você não pensa, alguém vai pensar por você. E é isso que acontece no sistema.
Com essa frase, eu iniciei várias palestras nas escolas por onde passei, falando para jovens, dizendo para eles que eles não poderiam deixar levar pelo sistema, se deixar levar pela ideologia e tal, por todos esses pensamentos que tentam dominar a mente e fazer a cabeça da galera e de todos. Se você não pensa, alguém pensa por você. Mas Deus te fez com a capacidade de pensar e de refletir. E os irmãos de Jesus, nesse momento, não estavam pensando por si mesmos, estavam pensando com o pensamento da religiosidade corrente da época, que dizia que todos deveriam ir obrigatoriamente para a Judéia para cultuar, porque era a festa dos tabernáculos. Então, ele cumpria aquele ritual de ir para a Judéia, para a Galiléia, para a festa dos tabernáculos. Né? Então, Jesus, então, conversa com ele, eles conversam com Jesus, e fica claro aqui o seguinte: os irmãos de Jesus não criam em Jesus e ainda se achavam na posição de dar conselhos a Jesus. No versículo 3, diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Os irmãos de Jesus, pense comigo, eles estavam dando conselho a Jesus? Eles se achavam na posição, na condição de dar conselhos a Jesus? Interessante que eles estavam indo cumprir rituais religiosos para Deus, porque eles iam para a festa das cabanas, que é também o mesmo nome chamada de festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, eles relembravam o tempo em que moraram em cabanas no Egito, depois de ter saído do Egito, no deserto. Então, durante o período de deserto, eles moravam em cabanas e nessa festa dos tabernáculos, eles relembravam esse tempo e adoravam a Deus por esse tempo. Só que Jesus, e Deus principalmente, já estava além daquilo. Eles ainda estavam celebrando a festa dos tabernáculos, enquanto Jesus estava ali do lado deles. Ou seja, tem muita coisa o que se aprender com Deus, tem muito para caminhar com Deus, tem muito a aprender, e aí tem gente ainda pensando e vivendo de coisas que são interessantes e históricas, mas é coisa do passado. Jesus estava ali do lado deles e eles estavam indo adorar a Deus lembrando do passado. A coisa mais importante, foi importante a libertação do Egito, foi tremenda, foi importante o tempo que eles passaram no deserto, eles experimentaram o poder de Deus cuidando deles, de dia uma nuvem para aliviar o sol, de noite colunas de fogo para aliviar o frio, mas eles não podiam ficar vivendo do passado. Eles tinham que entender que tudo o que aconteceu no Velho Testamento apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Por isso que Jesus disse: derrubarás esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava se referindo a si próprio, que seria morto e no terceiro dia ressuscitaria. Então, tudo estava apontando para Jesus, mas eles estavam com Jesus ali do lado deles, eles não conseguiam ver, porque o sistema religioso já tinha dominado tudo e eles agora estavam ali vendo, vivendo do passado. A gente precisa saber, se quisermos adorar a Deus, se quisermos adorar ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, a gente precisa saber quem nós somos. E eles, os irmãos de Jesus, estavam ali achando que tinha condição de dar conselhos a Jesus. De dar conselho a Jesus. Eu estou com dificuldade de caminhar. Se eu não soubesse, o link foi passado para...
Para Alberto. Então, Jesus estava ali, a festa dos tabernáculos estava lá, os discípulos, em vez de ir para o que estava mais recente dos grandes e poderosos feitos de Deus, que é enviar Jesus, eles caminharam para um memorial antigo, em vez de perceber que Jesus estava ali. Significa que eles não conseguiram perceber que aquele que estava do lado dele era Jesus. Não conseguiram perceber. Isso porque eles não criam em Cristo. Eles estavam envolvidos com rituais religiosos. Eles estavam envolvidos com toda aquela prática que dominava a época, que era determinada pela religião, e assim eles não conseguiam ver que Jesus, que era Filho de Deus, Deus encarnado, a graça encarnada de Deus, estava ali do lado deles. Eles não conseguiram perceber. Eles estavam indo para onde? Para um encontro religioso. E iriam fazer o quê? Adorar o Senhor. Mas adorar sem conhecer? Como é que adora sem conhecer? Como é que adora o Senhor dos Exércitos e não percebe que o Senhor dos Exércitos enviou seu filho e seu filho está ali do lado deles e eles saem e vão para religião, para religiosidade e não percebe que Jesus está ali do lado. Gente, se você não sabe quem você é, você não consegue adorar a Deus. Porque você toma atitudes, você age de forma que sua vida, seu jeito, sua forma estarão equivocados. E quem é o homem do ponto de vista de Deus? Quem é o homem do ponto de vista da Bíblia? Essa é a nossa cosmovisão, certo? A visão a sociologia e a antropologia cristã entende, de acordo com a Bíblia, que o homem é criatura de Deus, que num determinado momento ele se distanciou de Deus por causa do pecado, se tornou obstinado, vivendo com uma autonomia, buscando viver por si só, e quebrou a cara. E a história do filho pródigo, que eu sempre lembro aqui, relata exatamente isso. O filho está na casa do pai, pede seu dinheiro, que nem era dele mesmo, porque o pai estava vivo, era tudo do pai. E aí ele sai, gasta tudo, achando que pode, achando que consegue, achando que vai conseguir governar sua própria vida, mas ele se dá muito mal e depois volta. Graças a Deus que ele volta, certo? Nós precisamos entender isso, que o ser humano se tornou obstinado em busca da autonomia, voltado para si mesmo, e agora ele vive de qualquer jeito, vive de qualquer forma, e acha que pode adorar a Deus também de qualquer jeito. Ninguém adora a Deus sem conhecer Deus. Não há adoração sem conhecimento de Deus. Você precisa conhecer Deus para adorá-lo. E veja que nesse texto os irmãos de Jesus estão indo para a adoração, indo para cultuar, indo para prestar sacrifícios a Deus na festa dos tabernáculos, festa em que todo judeu iria se reunir em Jerusalém. Eles estavam indo para lá. Mas Jesus, que é a vida, Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, a graça encarnada, o Verbo vivo, está ali do lado deles e eles não percebem. E que adoração é essa, então? Sem conhecimento de Deus, não há adoração. Então, primeiro, nós estamos adorando a Deus e precisamos saber quem nós somos. E eles não sabiam quem eles eram, e não sabendo quem eles eram, estavam dando conselho a Jesus. Sai daqui e vai para ali, porque você deve fazer o que você faz lá, para que seus discípulos vejam. Então, a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, que nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, que não há um sequer que busque a Deus, que todos os pecados estão separados de Deus, e que, portanto, se Deus não vier a nós, nós não teremos condição de ir a Ele, porque Jeremias fala que o coração do homem é corrupto e enganoso. Enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto.
Então, o homem não é o que ele pensa que é. O homem é o que Deus diz que ele é. E mesmo assim, Deus o ama. O homem é pecador. O homem é egoísta. O homem é avarento. O homem é vaidoso. O homem é odioso. O homem é invejoso. E aí vai. Certo? Todas essas coisas, o homem é desse jeito. Então, se nós queremos adorar a Deus, nós precisamos saber quem nós somos. E para saber sabendo quem nós somos, nós precisamos dizer a Deus: me perdoe, Senhor. Me perdoe. Me perdoe por achar que eu posso, por achar que eu consigo. Por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Jesus está dizendo isso para a gente acabar com essa autonomia que a gente acha que tem para ser, para mandar, para pintar, para bordar. A gente não tem condição. A gente tem que ir a Deus e pedir a Deus misericórdia, misericórdia, misericórdia. Certo? Senão nós vamos agir assim, como os irmãos de Jesus, que nessa fase da vida ficaram dando conselho a Jesus. Tem gente que gosta de dar conselho a Deus. Tem gente que gosta de chegar e dizer: Deus, faça isso, faça aquilo outro. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. E aí começa a achar que Deus é menino. Deus não é menino. Deus não se deixa zombar, enganar, escarnecer. De Deus não se zomba. Certo? Então, nós precisamos saber quem nós somos. Segundo, se nós queremos adorar a Deus, e nós devemos adorar a Deus, e tudo que nós fizermos vai fazer sentido se nós soubermos quem nós somos, e em segundo lugar, se nós soubermos quem Deus é. Veja o versículo 4. Os irmãos de Jesus disseram assim: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. O que é que eles estão dizendo? Que Jesus quer ser famoso? Ele está dizendo a Jesus, primeiro no versículo 3, ele dá um conselho para Jesus, como se ele pudesse dar conselho a Jesus, de como conduzir a vida dele. Depois eles revelam o que eles acham sobre o que Jesus quer. Eu acho que ele quer ser famoso. Vamos dizer a ele que ninguém que procura ser conhecido em público faz as coisas em oculto. Se ele quer ser famoso, ele tem que ir para a Judéia, porque lá é que todo mundo vê. Lá que tem os sacerdotes, lá que o povo, sabe, de repente ele acha um empresário lá para patrocinar ele. De repente ele cria lá um canal do YouTube e começa a pregar e as pessoas vão ter muitos likes e tal. Eles estão dizendo aqui claramente que acham que Jesus está querendo ser conhecido publicamente. Um equívoco grande e absurdo. Porque nós não sabemos, eles não sabiam qual era o propósito de Deus. E se eles não sabiam qual era o propósito de Deus, eles não poderiam adorar a Deus. Lembra dos 12 discípulos no caminho de Emaús? Decepcionados, andando, indo embora depois da crucificação de Jesus? Quando Jesus aparece do lado deles, eles nem percebem que Jesus está do lado deles. Por que eles não percebem? Porque eles tinham uma expectativa na cabeça. E aquela expectativa deles não foi atendida. Então, eles ficaram tristes e foram embora. Acabou. Não deu, né? Não foi dessa vez. A gente vai continuar escravo de Roma. Não foi dessa vez. Então, quando eles estavam com essa expectativa equivocada na cabeça, eles não conseguiram perceber que aquele que estava do lado deles era Jesus. Não conseguiram perceber. Eles pensavam que Jesus iria ser o libertador econômico, político, social, e assim por diante. Mas Jesus veio implantar o reino de Deus. Da mesma forma, os irmãos de Jesus agora não creem nele e ainda acham que ele é uma pessoa qualquer, um profeta, qualquer um ali, que quer ser famoso e sabe realizar algumas coisas, então devia fazer isso publicamente. Eles não conheciam Jesus. Mesmo, e aí a gente pode especular um pouco, mesmo a mãe deles tendo provavelmente contado a história. Provavelmente Maria contou a história para os irmãos: esse aqui, seu irmão mais velho, nasceu de forma diferente. Esse seu irmão mais velho
veio por meio de a ação do Espírito Santo de Deus. Deus tem um plano na vida dele. Provavelmente Maria contou toda essa história para a família, sentada à mesa, mas aí eles não creram mesmo assim. Significa o seguinte, que quando a gente não procura conhecer Deus, a gente tira conclusões equivocadas sobre Deus. E isso é um risco muito grande. Por quê? Dallas Willard, autor de um livro chamado Conspiração Divina, ele diz que a presumida familiaridade com Jesus leva ao desconhecimento, e o desconhecimento leva ao desdém, e o desdém leva à ignorância. Ou seja, se você presume que conhece Jesus, você relaxa sobre o conhecimento, sobre aprender, sobre busca. É como uma pessoa que presume que conhece eletricidade e aí vai se meter a resolver um problema de eletricidade dentro de casa ou em qualquer lugar. Ele acha que conhece, ele presume que conhece. O que ele está fazendo? Está se arriscando, porque ele não conhece. Mas ele vai todo seguro de si, todo empolgado. Não, eu sei como é que faz, chega lá, toma um choque. Dependendo da intensidade do choque, ele pode ter consequências graves e até fatais na vida. Por quê? Porque presumiu que conhecia, que entendia de eletricidade. Presumir que entende, que conhece Deus é um risco muito grande. Você precisa conhecer e não presumir. Você não pode tratar Deus como acho, eu penso, eu acho que Deus não vai fazer isso. Imagina se Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus grande e poderoso vai fazer aquilo. Deus faz coisas que você não imagina ou que não deseja. E Deus não é o que a gente acha, Deus é o que ele é. E o homem é o que Deus diz que ele é e não o que ele acha que é. Então você precisa conhecer a si mesmo, sabendo que você é pecador e por isso você tem que buscar a Deus com humildade, pedir perdão a Deus. E você também precisa saber quem Deus é. Deus é o Criador todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Deus é o mantenedor de tudo que existe. E quando as pessoas perguntarem, então por que acontece tanta coisa no mundo? É porque está tudo no plano de Deus. Deus tem o controle de tudo. A mensagem de quarta-feira foi porque sofremos. Então, não vou entrar nesse assunto de novo, mas você pode ir lá no YouTube, né? Igreja Presbiteriana Carisma, no YouTube, e assistir a mensagem de quarta-feira. Porque sofremos. Certo? As coisas estão caminhando para o projeto de Deus e não para o seu projeto. Nós que nos aproximamos de Deus para que Deus faça aquilo que a gente quer. Na minha vida como pastor, muita gente já se aproximou de mim para querer somente um atalho para chegar onde queria. E se deram mal, porque eu não sou mágico, não sou vidente. E muita gente já me tratou como se eu fosse um patuá. Muita gente já se aproximou de mim como se eu fosse um benzedor, como se eu fosse, sabe, alguém que tem um guru. Não, pastor não é guru, pastor não é vidente, pastor não é... Pastor é um homem que prega a palavra de Deus, é um mensageiro. Mas muita gente já se aproximou da gente, se aproximou da igreja com segundas intenções. Quais as segundas intenções? Querer que seus projetos se realizem, desejar que suas vontades sejam feitas, pedir a Deus que lhes devolva o que perdeu. Muita gente, mas muita gente mesmo. E essas pessoas não ficaram. Não ficaram porque eu não negocio a palavra de Deus. Porque eu não aceito ser tratado como patuá, ser tratado como vidente. Não aceito. A oração de pastor é que funciona. Irmão, não é verdade não, isso não é verdade não. Que funciona a oração do crente piedoso. A oração do justo é que pode, em seus efeitos, tem na sua eficácia. Certo? Então, a oração do justo. Deus não é um objeto, certo, que contém uma receita para você conseguir êxito naquilo que você deseja.
A relação com Deus tem que ser uma relação pessoal, porque Deus é uma pessoa. Nós aprendemos que Deus é uma pessoa. E todos aprenderam que Deus é uma pessoa. A primeira pessoa da Trindade. Qual é a segunda pessoa da Trindade? Jesus. E qual é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Isso a gente aprendeu. Um país cristianizado, colonizado pelo cristianismo também, aprendeu isso e isso é ponto pacífico. Mas ninguém para pensar o que significa dizer que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, então significa dizer que ele tem personalidade, que ele tem caráter, que ele tem vontades, que ele tem critérios, que ele é Deus. Você pode conhecê-lo. Como pessoa, você pode conhecê-lo. É claro que você pode conhecê-lo. Saber quais são os gostos de Deus, as preferências de Deus, o que Deus pode ensinar, qual é o propósito de Deus, porque toda pessoa tem um propósito. O propósito das pessoas humanas é que são equivocadas, mas o propósito da pessoa divina, Deus, é justo, correto, coerente, perfeito. Então, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer a si mesmo e admitir e aceitar que é pecador, necessitado de Deus, carente das misericórdias de Deus. Você precisa conhecer Deus e saber que Deus te ama. Deus te ama, mesmo sendo você quem é, mesmo sendo eu quem eu sou. Ama e não desiste de nós. Deus nos ama. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Deus te ama. E Deus, você precisa conhecer Deus, conhecer o amor de Deus, os propósitos de Deus, se render a Deus, se entregar a Deus, conhecer o caráter de Deus. E em terceiro lugar, você precisa conhecer esse sistema, esse mundo no qual a gente vive. Veja o texto, verso 6 em diante, diz assim: Então Jesus lhe disse, para mim não chegou o tempo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, odiar a vocês, mas a mim me odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Certo? Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo. Você sabe o que é que Jesus está dizendo aqui para eles? Vocês não conhecem o mundo. Vocês podem ir ao mundo, Jesus está dizendo. Vão vocês. Eu não vou, porque para mim ainda não chegou o tempo certo. O mundo não pode odiá-los. Jesus está dizendo no verso 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia. Por que o mundo me odeia? E por que o mundo não odeia os irmãos de Jesus naquele momento da história? O mundo odeia Jesus e Jesus responde, porque eu dou testemunho, diz o versículo 7, de que as suas obras são más, de que o que você faz é mal. Mas você não. Vocês e eles são farinha do mesmo saco. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. O mundo não pode odiá-los? Por quê? Porque você faz as mesmas obras que eles. Vocês e eles são farinha do mesmo saco. O mundo vai me odiar? Por que o mundo vai me odiar? O mundo vai me odiar porque eu vou chegar lá e vou dizer que a obra que ele faz é má. Eu não vou concordar com a corrupção. Eu não vou concordar que eles transformem a casa do meu pai em covil de ladrões, em comércio. Não vou concordar que os sacerdotes façam tudo para se manter no poder e se corrompam. Não vou concordar que uma pessoa precisando de uma cura no sábado não seja curada porque vocês interpretaram mal o mandamento. Eu não vou concordar que vocês façam uma festa grande dessa e não percebam que o Senhor dos Senhores está aqui, o Filho de Deus. Eu vou dizer a vocês, a eles, que as obras deles são ruins, são más e eles vão querer me matar. Eu vou morrer, mas ainda não chegou o tempo, não. Jesus está dizendo. Por isso que Jesus foi à festa, mas foi escondido, discretamente. Certo? Mas o que Jesus diz para eles é sério. O mundo não pode odiá-los. Eles deveriam parar para pensar. Rapaz, ele disse que o mundo não pode odiar a gente. Mas por que o mundo não pode odiar a gente? Eles deviam parar para pensar isso. Mas o mundo me odeia. Aí, por que o mundo odeia Jesus? Rapaz, ele disse que o mundo odeia ele.
como assim, rapaz? Que obras que ele está se referindo? Eles não pararam para pensar em nada disso. Porque eles não estavam pensando por si só, eles estavam sendo levados pelo sistema da época. O sistema religioso estava pensando por eles. Se você não pensa, alguém pensa por você. E você não pode permitir isso, você tem que parar e perceber que esse mundo jaz no maligno. Significa dizer que esse mundo é governado pelas coisas malignas, que os pensamentos malignos têm mais proeminência nesse mundo do que os pensamentos cristãos, que as ideias equivocadas têm mais espaço na mídia desse mundo do que as ideias de Deus. Por isso que Jesus até hoje é escarnecido nas revistas, jornais, nos canais e agora na internet. Por quê? Porque Jesus incomoda. Jesus incomoda. Jesus é esquecido no Natal e é colocado no lugar dele o Papai Noel porque Jesus incomoda. Porque Jesus diz que as obras são más. E Papai Noel não. Papai Noel é uma ideiazinha. Jesus é esquecido na Semana Santa, na Páscoa, e colocam no lugar da Páscoa o chocolate e o coelho, porque Jesus incomoda. Jesus não aceita essa sociedade vivendo desse jeito podre, horrível, desonesto. Jesus não aceita a corrupção. Jesus não aceita o amor ao dinheiro, que faz com que os políticos tomem atitudes só pensando em si próprios, que ninguém está preocupado comigo nem com você. Todos eles estão preocupados em tirar vantagem dessa situação. Certo? Então, Jesus não concorda e Jesus incomoda. Jesus disse: eu não, o mundo odeia, não pode odiar vocês, mas a mim me odeia. Eles deveriam, no mínimo, parar para pensar: como assim o mundo não pode odiar a nós, mas odeia Jesus? No mínimo, eles deveriam parar para pensar, mas nem isso eles fizeram. Eles foram para a festa de boa. Significa o seguinte: Jesus está dizendo, vocês estão fazendo as mesmas obras que eles. Vocês não estão incomodando. E por isso que o cristianismo hoje não está causando diferença nenhuma. Porque os cristãos que se dizem, os políticos que se dizem cristãos, estão tomando atitudes iguaizinhas aos outros. Isso é um absurdo. Os cristãos que se dizem músicos, artistas cristãos, estão tomando atitudes iguaizinhas aos outros, cobrando altos cachês para tocar nas igrejas. Ou seja, que diferença faz? Que diferença faz? Então esse mundo é cruel. Esse mundo é cruel, esse mundo é desonesto. Esse mundo só vê você como alguém útil, com utilidade, certo? Então, nossa sociedade é individualista. As pessoas querem resolver suas vidas sozinhas e só te procuram quando precisa. A nossa sociedade é utilitarista. Só se aproxima uns dos outros quando você é útil para eles, quando a utilidade está ali. A nossa sociedade é consumista, certo? Consumista. Vive buscando e fazendo de tudo para consumir. E a nossa sociedade é hedonista. Só faz o que dá prazer. Por isso que a sociedade está deteriorada e cada vez mais deteriorando-se. Porque se a sociedade só faz o que dá prazer, educação de filhos não está nesse pacote. Porque a educação tem desgaste. Porque a educação tem que ter responsabilidade. A educação tem que ter dedicação. A educação é repetitiva. Tem que se repetir várias vezes a mesma coisa, certo? E isso não dá prazer inicial. E aí as pessoas, claro, na sociedade hedonista não querem ter esse desgaste todo, que nada. Nossa sociedade é infantil e todo mundo quer ser feliz sem sentir dor. Nossa sociedade é infantil. Por que é infantil? Não passa de fase porque não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir responsabilidade. Certo? Então, é uma sociedade de pessoas que não querem trabalhar, mas querem receber, alguns aí, né? E assim por diante. Então, você precisa saber quem é você. Você precisa saber quem é Deus. E você precisa saber
Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Tá? Se você souber quem você é, do ponto de vista bíblico, quando você se aproximar de Deus, Deus vai agir na sua vida e você vai sentir e perceber o quanto Deus te ama e vai entender os propósitos de Deus para a sua vida e vai te abençoar, porque Deus é abençoador dos que o buscam. Certo? Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois os que buscam a Deus precisam crer que Ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Certo? Então você precisa crer em Deus e saber que Deus te ama e você é um pecador necessitado de Deus. Segundo, você precisa conhecer quem é Deus. Deus é Senhor, Criador, mantenedor e redentor de nossas vidas. Deus é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Deus é o nosso escudo. Deus vai cuidar de nós e como sempre cuidou. E Deus vai nos ajudar a passar por essa crise e por tantas outras que vierem, passaremos. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Porque o Senhor está conosco, o seu cajado e a sua vara nos consolam. Tá? Você precisa conhecer quem é Deus. E você precisa saber quem é esse mundo. Você precisa saber quem é esse mundo. Esse mundo é cruel. Esse mundo não te ama. Quem te ama é Deus. Esse mundo só te vê como um número, como um código de barra, como um ID, um RG. Esse mundo não te vê como gente, como pessoa. Nenhum político está vendo a gente como pessoa. Está vendo como um número apenas, como um título de eleitor. Então você precisa saber quem é esse mundo. Certo? E aí você não vai se decepcionar com esse mundo. Porque você vai saber o que esperar dele. Faça o exercício de orar e ler as bem-aventuranças. Porque Jesus ali fala que os pobres, os humildes, os quebrantados de coração verão a Deus, serão consolados. Então, os pobres, humildes, quebrantados de coração são aqueles que sabem quem são, quem eu sou. Eu só vou ter uma atitude de humildade, né? De louvor e adoração a Deus, sabendo quem eu sou. Tá? Faça esse exercício. Faça exercício de ler o Salmo 139 essa semana, para você ver quem é Deus e o quanto Ele te conhece. Tá? E o quanto Ele te conhece. E olhe para esse mundo e ore por esse mundo, que precisa de mais, mas muito mesmo, de oração. Mas não se iluda. A sociedade está se deteriorando. E nós vamos ser protegidos e guardados por Deus. E adoraremos a Deus e viveremos para a glória de Deus, se o conhecermos, se nos conhecermos e se tivermos a atitude correta nesse mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo. E que possamos juntos apoiar um ao outro na fé e vivermos para a glória de Deus. Tá? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome e nós adoramos o Senhor e te pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas, que nos ajude a te adorar, a te louvar, a te conhecer e a ter uma atitude correta em relação a esse mundo. Que a paz do Senhor reine sobre todos, sobre a casa de todos, em nome de Jesus. Amém. Sempre que a gente termina com louvor. Então, vamos louvar. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse
pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo te ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que é meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Amém. Que bom estar com vocês, né? Que bom estar com as pessoas aí. Hoje eu estou tendo o privilégio de ter comigo aqui assistindo em casa, claro, Alberto Braga, que é uma pessoa que eu tenho, por quem eu tenho uma autoestima, e a família de Alberto foi usada por Deus quando Deus me procurava lá em Piripiri, semeando o evangelho no meu coração. Não sei se Graciete está aí, a irmã dele, assistindo, mas foi uma pessoa que contou histórias de Deus para mim quando eu era pequeno, porque a gente gostava de ficar na casa de Alberto. O povo ficava jogando baralho e a gente ficava na porta, e aí juntava um bocado de gente, e de vez em quando o irmão dele ia lá e a irmã e contavam as histórias, e desde aquela época Deus já estava semeando a fé no meu coração. Então Deus usou várias pessoas para semear a fé no meu coração, e uma dessas pessoas foi Graciete, né, irmã de Alberto, e acho que até Cizinho, que eu lembro, não lembro muito deles, mas lembro que eles compartilhavam com a gente a fé em Deus. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todas as outras pessoas que estão conosco aqui, que vocês possam sentir, buscar, orar, sentir paz aí no coração, a paz que Deus dá. A paz que Deus dá excede todo entendimento, e siga em frente, confiando em Deus. Deus disse até que você pode fazer prova dele, né? Confie em Deus. Deus vai nos ajudar, nos fortalecer nesse momento e nos ajudar a passar por essa fase. E nós teremos ainda o privilégio de nos abraçarmos, de louvarmos a Deus. Ainda teremos o privilégio, né, de nos encontrarmos. Eu quero encontrar todos os que estão ouvindo aqui a gente, né? Manuel está aí quase sempre assistindo, participando. Está aí também Vado, né? Está aí Consa, né? A turma de Rosa que está lá
no Michigan, Estados Unidos. Às vezes tem gente lá da Inglaterra assistindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes em Deus, firmes. Não desista, não caia fora. Fique com Deus, ande com Deus, ame a Deus, louve a Deus. Deus vai cuidar de você, como sempre cuidou, e vai fortalecer. O que Deus quer é que nesse momento nós aproveitemos para conhecê-lo mais. Conhecer o seu amor e a sua graça, os seus planos e propósitos para as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe muitíssimo, muitíssimo vocês. Que vocês sintam aí a presença de Deus em suas casas. Sejam protegidos e guardados. Um abraço para a Angélica, a esposa de Alberto. Que a graça do nosso Senhor e Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família, esteja sobre sua casa. Que a graça de Deus esteja sobre o nosso país e sobre o mundo. E que as coisas no mundo são controladas por Deus. Sejam, Deus, em nome de Jesus, transformadas. Que o Senhor, Deus, nos cure dessa pandemia. Cure nossas almas, cure nosso corpo e cura todas as pessoas que estão infectadas em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe.